Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 25 de junho de 2025, e o nosso devocional diário está em Colossenses, capítulo de número 4. Paulo chega ao final desta carta, ainda dando conselhos bem objetivos e práticos para aqueles irmãos, e nas saudações finais, como de costume, muitas pessoas citadas. E nesta carta especial tem alguns detalhes interessantíssimos que eu falo e incentivo que você leia e preste atenção em cada nome que está sendo citado. Mas antes de chegar nos nomes, Paulo vai pedir ali que os irmãos perseverem a oração, diz o versículo número 2, velando nela com ações de graça. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo que as nossas orações devem estar sempre junto com muitos agradecimentos. As orações precisam ser feitas ao Senhor, mas sempre já com agradecimentos diante do Mestre, porque sabemos que se pedirmos segundo a sua vontade, aquilo em que temos pedido, nós seremos atendidos, como João vai dizer em outro lugar, mas é que ele manda orar. E é interessante pelo que Paulo pede que ore. Veja, vamos lembrar, Paulo está preso e olha pelo que ele pede oração, orando também juntamente por nós. Para quê? Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo não pede que os irmãos orem para que ele seja livre da cadeia, livre da prisão, livre das algemas. Paulo pede para que receba encorajamento, para que seja dada a ele a certeza do que ele precisa falar, o que ele tem que falar e como ele tem que falar, para que a porta da palavra seja aberta. Que espetacular é o apóstolo Paulo. Nós temos que aprender com ele, porque hoje, em momentos de aflição, em vez de nós entendermos que Deus pode estar nos colocando numa situação para pregarmos o evangelho e falarmos da palavra, pedimos livramento daquele problema. Mas o Senhor, ele está nos orientando aqui através do apóstolo, que nós temos que pedir sim, força e encorajamento para passarmos pelas tribulações, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por fim, a partir do versículo 7, Paulo vai começar a se despedir. Ele vai chamar aqui a atenção dos irmãos, dizendo que Tíquico estará levando aquela carta. Ele diz que ele é um irmão amado e fiel, é conservo no Senhor, e ele vai fazer com que os irmãos saibam como Paulo está. Veja que Paulo está enviando a carta, alguém tem que levar a carta, e o portador daquela carta faria saber isso. Diz que ele está enviando ele, diz o versículo 8, para o mesmo fim, para que também saiba do vosso estado, como eles estão quando ele voltar. A ideia era Tíquico levar a carta e voltar para dar notícias a Paulo de como estavam ali os colossenses, e para que ele console os vossos corações. Ele está indo junto com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, e eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Veja que quem está levando aquela carta é Tíquico e Onésimo. Amanhã nós vamos falar um pouquinho dele, porque leremos a carta de Filemon, a carta de um capítulo apenas, especial. Onésimo é um escravo que foi liberto, ele também está com Paulo nesta cadeia, e provavelmente ele leva tanto esta carta de Colossenses quanto a própria carta a Filemon quando ele volta. Então Onésimo é um nome aqui bem interessante de Paulo estar citando. Paulo cita mais no versículo 10 Aristarco, que está preso com ele, manda saudações, e ele vai citar aqui Marcos, sobrinho de Barnabé. Se nós nos lembrarmos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, eles se separaram, Paulo e Barnabé, por causa de Marcos, que não quis ir para uma viagem, e agora Barnabé querendo levá-lo, Paulo não o quis, e se separaram. Barnabé e Marcos foram para um canto, Paulo pegou Silas e foi para outro canto. Nós, quando fizemos o comentário disso, lá no livro de Atos dos Apóstolos, vimos que Deus, ele dividiu as frentes missionárias, levando a palavra a mais lugares, expandindo. E veja que não ficou ressentimento, tanto que Paulo, ele vai orientar os irmãos a receberem a Marcos com alegria, e ele diz, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. No versículo 12, vamos ver ele citando aqui Epáfras, que está com ele, manda a saudação para aqueles irmãos, e ele fala, Epáfras que é dos vossos, ou seja, Epáfra é um colossense que está enviando saudação para os seus irmãos ali. No versículo 13, nós vamos ter uma informação bem
interessante. Ele diz assim: pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, ou seja, esse Epáfras, e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Laodiceia é uma igreja conhecida, nós sabemos bem acerca dela quando chegamos em Apocalipse. Ela recebe uma carta muito dura de se receber, diga de passagem. Isso vai acontecer mais ou menos 30 anos depois que Paulo está enviando essa carta aqui para os Colossenses. E também Hierápolis é uma das cidades que são conhecidas, estão todas na mesma região. Um pouquinho mais para baixo, no versículo 15, nós vamos ver Paulo falando ainda sobre Laodiceia. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. Então, Laodiceia era uma igreja que Paulo, inclusive, enviou uma carta. Veja o versículo 16. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Olha que coisa interessante. Paulo enviou uma carta para Laodiceia e ele orienta os irmãos. A carta que eu enviei para lá, eu quero que vocês leiam aí. E essa carta que vocês vão ler aí, leiam lá também em Laodiceia. Veja que as cartas já estavam circulando, eram ali colocadas diante da igreja, as pessoas se reuniam para ouvir o que o apóstolo Paulo estava dizendo, e assim a igreja foi crescendo. Vamos nos lembrar que estas cartas foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Os evangelhos ainda não tinham sido escritos quando essas cartas começaram a circular, e elas iam de cidade em cidade, e os irmãos com certeza tiveram a feliz ideia de começarem a copiar essas cartas para distribuírem pelas igrejas, e isso fez com que chegasse até nós hoje, claro, Deus arquitetando tudo de maneira muito, muito especial. Aqui no versículo 14 nós temos a informação de Lucas, o médico amado. Aqui nós sabemos que Lucas é o médico, é o único versículo do Novo Testamento que vai atestar sobre Lucas ser médico, e por saber disso, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, que nós começaremos a ler também na sexta-feira, veremos que os termos médicos, os termos clínicos são bem usados por ele. Então nós sabemos que Lucas é médico justamente por essa saudação que é enviada aos Colossenses, porque Lucas também está com Paulo ali naquela prisão. Não sabemos se ele estava preso com ele ou se tinha acesso a Paulo naquela prisão que ele estava ali na cidade de Roma. Por fim, ele manda ali Arquipo e diz: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Paulo encoraja um irmão chamado Arquipo, que talvez estivesse com medo ali de exercer um ministério pastoral, alguma coisa nesse sentido. E Paulo encoraja aquele irmão a poder fazer isso. Veja que Paulo, ele sempre está ali preso, mas encorajando com os seus irmãos. Por fim, ele saúda os irmãos escrevendo, assinando aquela carta. Ele diz: saudação de minha mão de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. E aqui eu também me despeço. Que Deus abençoe. Que carta maravilhosa. Veja como é especial nós lermos, nós estarmos escavando o texto bíblico. Leia dessa maneira, leia minuciosamente. Tenha um dicionário bíblico, uma concordância bíblica. Hoje tem muitas ferramentas colocadas à nossa disposição eletronicamente. Não leia a Bíblia por ler, não passe direto. Leia e glorifique o nome do Senhor. E se você me ouviu até aqui, seja no YouTube, seja no grupo de WhatsApp, coloque aí: eu vou escavar a Bíblia. Diga dessa maneira para eu saber que você leu, que você ouviu e que você está buscando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida sempre e a paz do Senhor.